Continente Perdido de Mu. Segundo indícios e alguns pesquisadores, em uma época muito remota existiu no Oceano Pacífico um grande continente, cujo centro se achava situado um pouco ao sul da linha do Equador. Este continente chamava-se Mu. Ao julgar pelos vestígios que permanecem atualmente na superfície dos mares, sua superfície cobria cerca de 10.000 quilômetros no sentido leste-oeste e quase 5.000 no norte e sul. Todas as ilhas do Pacífico isoladamente, ou arquipélagos, faziam outrora parte do continente de Mu, que foi devastado há cerca de 12.000 anos por um cataclismo. Tremores de terra e erupções vulcânicas destruíram uma civilização inteira e as águas do Pacífico submergiram uma população de mais ou menos 60 milhões de habitantes. As ilhas de Páscoa, Tahiti, Salmoas, Ilhas de Cook, Tongas, o arquipélago de Marshall, as Ilhas Gilbert, as Ilhas Carolinas, as Marianas, o Havaí e as Ilhas Marquesas são tudo o que resta deste imenso continente, cuja existência é confirmada por inúmeras lendas hindus, chinesas, birmanas, tibetanas e cambojanas, bem como pelas tabuletas, inscrições e símbolos descobertos no Yucatán e América Central, ou nas Ilhas Oceânicas, sem falar nos vestígios pré-históricos da América do Norte, as obras dos filósofos da Grécia Antiga e as inscrições dos egípcios. Todos esses escritos sugerem que este grande continente existiu, quando, da destruição de Mu, sua população era extraordinariamente civilizada e seus progressos científicos ultrapassaram tudo o que podemos conhecer atualmente, o que não é de admirar. Alguns pesquisadores consideram que este povo tinha cerca de 200.000 anos, ao passo que o nosso conhecimento científico não vai além de 500 anos. As grandes civilizações dos antigos impérios orientais, Babilônia, Índia e Egito, seriam, então, segundo a visão destes pesquisadores, os últimos lampejos da civilização de Mu, seus rebentos que pereceram quando ela desapareceu. Durante quase 13.000 anos, a destruição de Mu lançou um véu espesso sobre esta parte da Terra. Começamos a levantar este véu, mas ainda existem muitos pontos obscuros. Quando o continente foi destruído e desvendado por motivos geológicos, os pontos elevados e o litoral ficaram na superfície das águas. Eles formaram ilhas e arquipélagos, mas foram retalhados pelas erupções vulcânicas. As ilhas dos mares do sul é tudo que resta dessas terras que se salvaram, e alguns de seus habitantes podem se arrogar o título de descendentes diretos do povo de Mu. A narrativa da destruição de Mu é realmente bastante estranha. Ela nos dá um flash do mistério das raças brancas dos mares do sul e nos aponta como uma grande civilização floresceu no centro do Pacífico para ser totalmente destruída em uma noite. Há cerca de 20 anos, céticos puseram em dúvida a possibilidade da existência de um vasto continente como Mu, em pleno centro do Pacífico. Porém, existem registros que sugerem a existência de Mu em manuscritos antigos, entre os quais os clássicos como a Epopeia Hindu Ramayana, escrito pelo historiador Valmiki, ditado por Narana, sumo sacerdote dos templos de Rishi, em Ayodhya, que leu para ele os antigos arquivos do templo. Valkini afirma que os Nakaus vieram para a Birmânia, provavelmente de sua terra natal no leste, ou seja, do Oceano Pacífico. Temos ainda uma referência sobre Mu no Codex Cortesianus, livro maia quase contemporâneo do manuscrito troano. Além desses, temos os documentos de Lhasa, certos escritos da Grécia, América Central e México, e as pinturas rupestres nas grutas trogloditas de nossos estados do oeste. Finalmente existem as ruínas que, pela sua localização e pelos símbolos nela existentes, nos falam sobre o continente de Mu. Segundo alguns pesquisadores, não são apenas os escritos que provam a existência de um continente no Pacífico, porque ainda encontramos atualmente restos deste continente perdido, sobre as partes que não ficaram submersas, e acham-se vestígios de templos, tradições, estátuas e símbolos sagrados, nos quais as inscrições informam que são lembranças da raça desaparecida de Mu. A autenticidade desses vestígios pode ser confirmada de todos os modos possíveis, através de outros escritos, esculturas, costumes, idiomas e, finalmente, pelas suas tradições.
As informações e os textos baseados sobre a antiguidade do manuscrito troano estabeleceram que o país de Mu já existia no início dos tempos históricos, ou seja, há cerca de 12 a 12.500 anos. Tomando como ponto de partida as ilhas das quais foram descobertos os vestígios, parece que este continente era formado de 3 porções territoriais, separadas por canais, mas nada existe que permita determinar a sua localização, a não ser talvez um hieróglifo egípcio representando 3 países situados de leste para oeste. Certos arqueólogos abordaram em suas obras o tema de Mu e o país do oeste, chamado ainda de Lemúria. Mas, como não se deram ao trabalho de comparar os documentos que possuíam, apenas estabeleceram hipóteses. Segundo James Short, o arqueólogo Schumann, baseado em 2 documentos apenas, o de Lhasa e o manuscrito troano, afirma que Atlântida era o país de Mu. Segundo ele, esses documentos não indicam que Atlântida e Mu eram o mesmo continente, e seria apenas uma hipótese por parte de Schumann. Assim, ele afirma que outros documentos, os quais ele pôde consultar, lhe informaram claramente que Mu se encontrava a oeste da América e não a leste, que seria a posição geográfica de Atlântida. Entretanto, ele faz uma ressalva de que é verdade que Atlântida, assim como o país de Mu, foi destruída por erupções vulcânicas e submersa no oceano, e isto é quase comprovado cientificamente. James Short refuta dizendo que o Plagion se baseou na hipótese de que a América Central seria o país do Oeste e que, portanto, não podia deixar de ser o país de Mu, esquecendo que Mu havia sido submersa, ao passo que a América Central persiste até os nossos dias. É o mesmo, segundo Schwartz, dizer que uma pessoa está morta quando ela está prestes a discutir conosco. Ele explica que a origem desses erros provém do fato de que certos documentos estudados na Europa foram escritos na América e os leitores, sem refletir, pensaram que os mesmos se referiam à própria Europa e não à América. Isso concorda com a referência à Atlântida feita por um filósofo grego, a terra que fica depois do mar, ou seja, o continente saturniano. Este era o nome antigo dado à Atlântida. A diferença entre os documentos é simples. As terras do oeste eram a América e as do além-mar eram a Europa. Neste sentido, Schwartz afirma que é evidente que o autor do documento grego quis evitar erros. Depois chamou essas terras de continente saturniano, ou seja, Atlântida. Isso me parece bem claro, explica ele, para satisfazer aos mais céticos. O manuscrito troano situa a submersão do continente de Mu como tendo ocorrido há 12.000 anos. Entretanto, esses números não podem ser senão estimativas, já que desconhecemos a data do manuscrito troano. Atlântida ou Atlantis, que em grego significa filha de Atlas, é um lendário continente cuja primeira menção conhecida remonta a Platão e suas obras Timeu e a Natureza, e também Críticas ou Atlântida. Nos contos de Platão, Atlântida era uma potência naval localizada à frente das colunas de Hércules. Conquistou muitas partes da Europa Ocidental e África há 9.000 anos, antes da Era de Solon, ou seja, aproximadamente 9.600 anos antes de Cristo. Após uma tentativa fracassada de invadir Atenas, Atlântida teria afundado no oceano em um único dia e noite. Estudiosos disputam se a história de Platão foi inspirada por antigas tradições. Alguns pesquisadores argumentam que Platão criou a história mediante a memórias de eventos antigos, como a erupção de Tera ou a Guerra de Troia, enquanto outros insistem que ele teve inspiração em acontecimentos reais e contemporâneos, como a destruição de Elique em 373 a.C. ou a fracassada invasão ateniense da Sicília em 415 ou 413 a.C. Há muito tempo, essa cidade vem sendo procurada por caçadores de tesouros e por arqueólogos que acreditam apenas no seu valor histórico, e em uma tentativa de explicar o que poderia ter acontecido para este continente ou cidade ter simplesmente afundado e sumido do mapa. Muitas coisas são encontradas no fundo do mar que indicam que poderia ser a Atlântida, porém, nada concreto ainda foi achado para provar de uma vez a teoria. De onde teria surgido a civilização da lendária Atlântida?
Existe quem acredite que antes dela houve um povo todo-poderoso e conhecedor de uma enorme cultura, a qual foi difundida pelo planeta, dando base para todas as outras, e seus vestígios podem ser encontrados nas mais diversas civilizações espalhadas pelo mundo. Para alguns, este país seria Mu ou Lemúria, e estaria no meio do Oceano Pacífico, entre a Austrália e a América, e para outros seria parte de um supercontinente formado em blocos pela América do Sul, África, a Península da Índia, Austrália e Polinésia, a qual se denominou Gondwana. Só para esclarecer, pois muitos fazem confusão nesse sentido, Pangeia seria o continente que é descrito pela derivação continental e teria existido há 200 ou 540 milhões de anos, durante a Era Paleozoica, segundo os relatos. A palavra tem esta conotação pelo fato de todos os continentes estarem juntos e, por este motivo, tem sua origem na designação linguística da palavra pan, que vem do grego e que significa todo ou inteiro, e exprime a noção desta totalidade e universalidade, ou seja, um único bloco de terra designado pelo termo Geia, derivado do nome Gaia, da mitologia grega, que personificava a Terra com todos os seus elementos e atributos. Parece que todos estão de acordo no sentido de que os indícios mostram que no passado distante houve uma cultura muito superior que floresceu na Terra há mais de 100 até 25 mil anos, ainda que alguns estendam esta data até 12 mil anos, incluindo assim Atlântida como pertencente a esta mesma data sugerida. Poucas notícias se tinham deste continente perdido até finais do século passado, com as descobertas do coronel britânico James Stewart, onde ele diz que um sacerdote hindu lhe ensinou uma língua chamada Nagamaya, morta há milhares de anos, e posteriormente lhe mostrou algumas tábuas nas quais se falava da criação do mundo e da primeira colonização da Terra levada a cabo pelos habitantes de Mu, chamados uigures. Nelas se descreve uma religião do tipo monoteísta, que parece ter sido o modelo em que foram baseadas as demais religiões. O universo é criado em 7 dias, a partir das ordens que dão as 7 inteligências supremas do Deus Celeste. E o homem é criado à imagem e semelhança de Narayana, o intelecto do Espírito Criador, que o dota de alma para que seja o rei da criação. Assim, a origem da humanidade teria estado na hipotética Mu, ou Lemúria, e seu povo parece ter aos poucos abandonado suas primitivas formas religiosas, até que seu Deus decidiu castigá-los pelo estado de decadência a que haviam chegado, e lançou sobre eles um cataclismo que os varreu da face da terra. As histórias de James Stewart não parecem ter sido acolhidas com entusiasmo pelos cientistas da época, mas logo surgiram novos dados para apoiar essas teorias, nas quais se vê semelhanças em muitas culturas diferentes espalhadas pelo mundo. Já o cientista Slater, em meados do século passado, havia ficado estupefato ao descobrir que um grupo de primatas, os lêmures, habitavam tanto em Madagascar quanto na Malásia, dado que era impossível que esses animais tivessem atravessado o Oceano Índico a nado, se fazia assim obrigado a pensar que, em um dado momento, independente da história, ambas as regiões haviam estado unidas. Foram muitos os que, a partir desta teoria, rebatizaram Mu com o novo nome de Lemúria, em homenagem a estes animais, os lêmures. Nunca se imaginou que houvesse um paralelismo entre as culturas astecas, egípcias e mesopotâmicas, mas, incrivelmente, essas teorias sugeriam que sim. Haveria realmente algo em comum entre todas elas? Evidentemente, uma série de sinais externos assim fazia-se pensar, como indicando que todas eram provenientes de um mesmo lugar em comum. A esta mesma conclusão chegou o cientista norte-americano William Niven, que encontrou no México por volta de 1921 nada menos que 2.500 tábuas de terra cozida e que hoje se encontram no Museu Smithsonian e no Instituto Carnegie de Washington. As mesmas não tinham nenhum traço em comum das escritas pré-colombianas. A descoberta foi realizada sob o altar de sacrifícios, sugerindo ter o valor de uma relíquia sagrada. Stewart decifrou o achado e afirmou que os escritos estavam na mesma língua dos Nakao e que continham informações sobre conhecimentos incrivelmente avançados.
Também falava de uma geração das 10 tribos primitivas que povoaram Mu e que teriam dado origem a todos os povos e raças do mundo, e de como lançaram-se no mar e estabeleceram-se em outras terras, o que explicaria o porquê dos habitantes do Nilo dizerem vir do leste ou do oeste. Parece também haver alusões à Atlântida, novas colonizações pela África, Europa e América. Inclusive dá a entender que os habitantes desta região fundaram Atenas e que uma de suas rainhas, por nome Mu, seria a modelo da Esfinge de Gizé, a quem estaria dedicada como tributo por ter visitado as colônias egípcias em uma de suas viagens. Pelo que parece, temos muito ainda o que descobrir sobre a suposta Mu, Atlântida e seus mistérios. Mistérios estes que vêm inspirando a humanidade a buscar respostas sobre sua origem e início da civilização na Terra. Os vestígios que nos impulsionam a isso, ao mesmo tempo impressionam, ao sugerir, com seus detalhes, que a história é totalmente diferente do que imaginamos e, portanto, um longo caminho que ainda temos que seguir. Mistérios da Antiguidade.